Então, pessoal, vamos para mais uma aula aqui nos cânones de Dort. Não é isso mesmo? Essa aqui é a melhor versão que você tem para comprar aqui, beleza? Versão atualizada pelo pastor Abraham de Graff, né? Então, a versão aí da Graff Editora, beleza? Onde você tem uma introdução belíssima a respeito de como a remonstrância foi tratada, para tirar dúvida das pessoas, porque um teólogo particular diz uma coisa, o outro diz outra, e alguns se aproveitam dessa dupla fala, né, ou dupla opinião a respeito desse assunto, e o pastor Abraham realmente usa, né, o conteúdo, é um pastor holandês, né, e vai mostrar aqui justamente como é que a remonstrância foi tratada, tá certo? E aprenderemos aqui que não foi tratada como erro, mas sim como heresia, e por isso mesmo aqui está corrigido, né? Quando chega na seção dos erros, na verdade chega na seção das heresias, beleza? E mesmo que não tivesse o nome heresia, basta ler, irmãos, né? Basta ler para vocês verem as coisas absurdas que eles falaram. Mas, vamos lá, né? Tem gente que defende essas loucuras. Paciência. Hum. Na última aula, nós estudamos o artigo 15, não é? A atitude cristã com respeito à graça merecida de Deus, não é? E nessa aula nós podemos aprender como que aquele sínodo tão importante, não é? E tão unificador, né, em termos da doutrina do monergismo, digamos assim, ah, como os teólogos não se preocuparam apenas com definições técnicas, não é? E essa é uma característica, não é, desses padrões reformados continentais, não é? Especialmente das formas de unidade. Eles são documentos riquíssimos, com a doutrina realmente fiel, não é? Mas com um tom pastoral assim maravilhoso. E eles mantiveram esse mesmo princípio com os cânones de Dort, sendo um documento que é fruto também de debate. Embora o próprio Catecismo de Heidelberg, né, foi uma luta para aceitar, porque não foi só simplesmente o príncipe Frederico III ordenar que fizesse o catecismo, não, eles tiveram que debater, eles tiveram que defender também o catecismo. Mas os cânones, eles foram realmente feitos, elaborados num contexto, não é, onde a verdade da salvação, não é, como a Bíblia ensina, que é monergista, estava sendo atacada. Tá? Então, foi um documento formado num contexto de debate realmente, de praticamente 10 anos de debate na Holanda, por conta dos alunos de Armínio. Então, assim, apesar disso, né, apesar do teor teológico profundo que nós temos aqui, existe uma preocupação pastoral. Por isso um artigo como esse, né, um artigo que realmente mostra a preocupação de como deve ser a nossa atitude diante disso. Tá? Isso é maravilhoso, realmente. Hoje, nós vamos estudar o artigo 16, que fala justamente isso aqui. Ó. A igreja não é um teatro de fantoches e o homem não é uma marionete. Justamente porque, não é, obviamente, não somente os teólogos de Dort, né, mas todos os reformados e até outros não é, que eram monergistas, de tradições paralelas protestantes, enfrentavam problemas quando o assunto tinha a ver com as doutrinas da graça. Né? Aqueles que eram sinergistas, né, opositores à verdade do evangelho, né, inclusive os católicos romanos, né, lembra aí do Concílio de Trento, né, você vai ler os artigos, os cânones do Concílio de Trento e vai perceber a grande luta contra a doutrina da justificação pela fé somente, o que é uma doutrina claramente bíblica. Não tem como você ler a escritura e chegar a uma outra conclusão. Você precisa realmente rejeitar o texto bíblico, não é, e se apegar às loucuras, não é, e a filosofia de pessoas que não têm o Espírito Santo. A realidade é essa, certo? Então havia, sim, com certeza, uma oposição muito grande, tá? E a acusação sempre veio do lado de que, basicamente, o ensinar essa graça, né? Ensinar a graça de Deus, a justificação pela fé somente, né? Ou então mesmo a doutrina da eleição, por exemplo, tudo que tem a ver com as doutrinas da graça, para aqueles opositores do evangelho, não é? Os papistas e outros hereges também, basicamente essa doutrina, não é, influenciaria basicamente as pessoas a viverem de uma maneira pecaminosa, sem se preocupar com o temor, com a piedade, o que é um argumento falacioso, não é, mentiroso, diabólico, porque a graça de Deus não é uma graça barata, inútil, não é apenas uma declaração, né, não é uma graça declarativa, mas é uma graça viva, operante. Né? Deus realmente faz e promove mudanças na vida da pessoa que ele regenera. Então, ele salva. Tá? Então, todos os argumentos que vêm com um certo medo de que, nossa, mas e se as pessoas ouvirem uma coisa como essas e não quiserem mais ver piedosamente, né? Eu já tive que lidar com isso muito tempo atrás, né? Mais de uma década atrás, eu fui ensinar, eu ainda estava
uma comunidade pentecostal, fazia parte, né, dessa comunidade, então tinha os colegas pastores, me chamaram uma vez para passar alguns meses dando aula. Eu sugeri, me pediram uma sugestão, eu sugeri história da igreja. Justamente porque você aborda muita coisa, né, sobre isso. E aí, quando chegou no final, eu comecei a abordar não só a reforma, mas também aquilo que os reformadores defenderam. E, cara, quando eu falo sobre da justificação pela fé somente, quando eu terminei a aula, o pastor pegou o microfone e falou: Eu não quero desfazer o que o senhor fez, não, pastor Ademir. Mas se não fizer, não vai! Sabe? Aquele blá 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 de sempre, de sinergista que confia em si mesmo e não na graça de Cristo. Esse artigo, então, artigo 16, vai também dar uma resposta, não é, àquelas pessoas malucas, não é, sinergistas, que acham que o fato de Deus ser soberano e graciosamente chamar, não é, com poder, porque ele tem domínio, ele tem os corações em suas mãos, não é, isso torna, se é somente a graça, se só Deus opera, se a salvação é monergista, isso torna então, não é, o ser humano apenas um fantoche. Tá? Então vamos ler aqui o artigo para percebermos o que é a doutrina reformada. Diz bem assim, artigo 16, a igreja não é um teatro de fantoches e o homem não é uma marionete. Ok? Diz assim, o homem não deixou, apesar da queda, de ser homem dotado de intelecto e vontade. E o pecado que tem penetrado em toda a raça humana não privou o homem de sua natureza humana, mas trouxe sobre ele depravação e morte espiritual. Assim também a graça divina da regeneração não age sobre os homens como se fossem marionetes, nem destrói a vontade e as suas propriedades, nem a coage violentamente. Mas esta graça a faz reviver espiritualmente. Traz-lhe a cura, corrige-a e a dobra agradável e ao mesmo tempo poderosamente. Como resultado, onde dominava a rebelião e resistência da carne, agora pelo Espírito, começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência. Esta é a renovação espiritual e a verdadeira liberdade da vontade. E se o Espírito Santo, que age maravilhosamente, não é todo bem, não é? Vou ler de novo aqui. Então, se o Espírito Santo, que age maravilhosamente, todo bem, não agisse deste modo, no caso, conosco, o homem não teria esperança nenhuma, pois como ele poderia levantar-se da sua queda por meio de seu livre-arbítrio, pelo qual ele, quando ainda estava em pé, se lançou na perdição. Né? Aí lembramos de um hino que nós cantamos na igreja também, que é escolhido pela graça, né? Pode um morto se levantar, pode um escravo se libertar, pode um cego se dar visão, ou se escolhe a salvação. Né? Perguntas retóricas. É claro que não. Escolhido fui. Poxa, é a verdade, cara. Porque tem dúvida sobre isso aí, né? Mas vamos então olhar para mais esse artigo aqui dos cânones de Dort, né? E, como de costume, eu vou fazer comparações também com outras confissões, né? Especialmente quando o assunto tem a ver com... aqui é mencionado a questão do livre-arbítrio. Então é bom falar sobre isso, observando outras confissões também. Certo? Vamos por parte então, tá? Então, o homem não deixou, apesar da queda, de ser homem dotado de intelecto e de vontade. Inclusive, é bom lembrar sempre de Romanos 3, versos 10 e 11, eu sempre cito isso, não é? Não há um justo, nenhum sequer. Ponto. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O assunto ali não é que o homem não entende nada, né? Paulo está falando sobre o homem não conseguir naturalmente entender a Deus e nem buscar a Deus. Não é da natureza humana entender a Deus, tá? O homem, nesse sentido, embora seja muito hábil, não é, inteligente para desenvolver, não é, e até cumprir o mandato cultural nesse sentido, desenvolver a criação, usar os meios naturais que Deus deu para o seu próprio desenvolvimento, para a melhora da saúde, da tecnologia, da sociedade em si, não é? O homem, de repente, como nós vemos na história da humanidade, né, se desenvolve em termos de intelecto com a filosofia. Tudo isso, tá? Tudo isso, o máximo, por exemplo, de desenvolvimento filosófico, né? O máximo, o maior filósofo, a pessoa mais inteligente do mundo,
ainda não consegue, por ela mesma, conhecer e buscar a Deus. É disso que Paulo fala, tá? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então não tem nada a ver com o ser humano simplesmente não ter habilidade de nada. Não se pode confundir as coisas, ok? Então, e o pecado, vamos lá, e o pecado que tem penetrado em toda a raça humana não privou o homem de sua natureza humana. Ora, Deus nos criou para isso, tá? Deus nos criou para isso, ok? Mas trouxe sobre ele depravação e morte espiritual. Então, o ponto aqui é que o homem não deixou de ser humano, não deixou de ser homem, né? Como Deus o criou para ser. O que acontece é que as suas faculdades foram todas afetadas pelo pecado. É o que nós aprendemos na depravação total, não é? Ou seja, todas as áreas da vida do homem, não é? Ou seja, o homem completo foi afetado, tá? O homem completo foi afetado e isso é o que a Bíblia chama de morte espiritual. Então são termos aí que nós usamos de maneira intercambiável para falar sobre esse assunto, não é? Depravação total, todas as áreas foram afetadas, e isso significa dizer na prática morte espiritual. Por isso, o homem não consegue naturalmente entender a Deus, não consegue naturalmente buscar a Deus. Não é do ser humano buscar a Deus. Alguém pode confundir, mas peraí, pastor, tem pessoas que é, são religiosas. Isso aí é outros 500, né? Capacidade religiosa todo ser humano tem. As pessoas acreditam em coisas, tá? Então o ser humano tem capacidade de acreditar. O que o ser humano não tem é a capacidade de crer no evangelho. A fé bíblica é outra coisa, é algo que vem de Deus. Mas acreditar em várias coisas, não é? As pessoas acreditam. Tá cheio de gente que acredita, ah, por exemplo, que aquilo que nós vemos como folclore, né, é real, né? Eu conheço cristãos que juraram que viram a caipora, o curupira, lobisomem e etc, né? Muitas pessoas acreditam em lendas populares, lendas urbanas, não é? As pessoas acreditam, tá? Pessoas que, por exemplo, é, mesmo depravadas, mesmo mortas espiritualmente falando, têm experiências religiosas. Isso não quer dizer que a pessoa não tem experiência religiosa, não. A pessoa tem sim experiência religiosa. Experiência religiosa, emocional, etc. A pessoa tem isso aí. Tá? O homem não perdeu essa capacidade nesse sentido. Por isso, as religiões, não é, antigas e até suas ramificações permanecem até hoje. As pessoas continuam buscando experiencialismo e elas conseguem encontrar tais experiências, não é? Tais ênfases, digamos assim. Isso acontece no meio cristão também, ora. Analisa bem o evangelicalismo, analisa bem o que acontece hoje na cristandade. As pessoas reivindicam o tempo todo terem experiências, não é, sobrenaturais. O tempo todo é isso, Deus me falou, e um anjo me falou, e eu vi um anjo, e aconteceu isso, e o pastor orou, a mulher emagreceu na hora, o cara emagreceu na hora, aí teve que segurar as calças. Tem um monte de coisas, tá? E o pastor orou e nasceu um dente de ouro. Sabe, nós sentimos cheiro, caiu pena de anjo, não é? Eu vi um anjos jogando basquetebol de nuvem. As pessoas, elas reivindicam terem várias experiências. Que viram isso, que viram aquilo, tá? Que de noite uma luz entrou no quarto dela, que Jesus falou com ela de noite e apareceu lá. Tá cheio de gente. Cheio de gente assim, dizendo que tem experiências religiosas, certo? Eu não vou entrar no assunto ainda sobre nesse assunto especificamente falando, o vídeo não é sobre isso, né? Mas ah, as pessoas elas estão à mercê do diabo com suas enganações porque elas não conhecem a palavra de Deus, né? Errais, não é? Não conhecendo, né? O poder de Deus. A palavra, a escritura, nem o poder de Deus. Porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento, tá? Isso é um problema sério. Mas tudo bem, né? Por isso que tantos falsos profetas proliferam e as pessoas os seguem. Porque elas realmente acreditam nas mentiras deles, né? E muitas vezes esses profetas conduzem a pessoa numa sessão de hipnose, ela nem sabe o que isso é e simplesmente acredita, né? Então, o homem continua sendo homem. Continua sendo ser humano, tá? E tem capacidades múltiplas que Deus deu para cumprir, não é? O seu propósito básico neste mundo. O que ele não consegue é compreender a Deus. Ele não tem essa capacidade. Compreender a Deus, crer no Senhor, entender sua palavra, é um milagre, tá? Isso é um milagre. Ninguém, tá bom? Ninguém, não é? Após a queda de Adão, certo? Ah, com exceção de Cristo, que não foi tocado pela queda de Adão, nasceu
na humanidade, porém, de uma maneira especial, um milagre, o Espírito Santo, o Evangelho de Lucas nos ensina sobre isso, e, portanto, ele não herdou, não é, o pecado. Então, tirando Cristo, nenhum outro ser humano, a partir da queda de Adão, tem, não é, em si mesmo, como natural, a capacidade de compreender a Deus. Tá? Ouvem a palavra, que é um instrumento que Deus usa para dar a fé, por meio do Espírito Santo, mas sem a ação do Espírito Santo, tais pessoas ouvem a palavra e elas não compreendem a Deus. Tá? Elas podem até conhecer texto, contexto, se aprofundar nas histórias bíblicas e até ter uma admiração pela bela e rica literatura bíblica, mas elas não creem em Deus sem a obra do Espírito Santo, porque crer, porque compreender, porque buscar a Deus é fruto de um milagre operado por Deus, pelo próprio Deus, tá? E quem não pensa assim, sinto muito, não é, está abraçando uma maldita heresia que nega a verdade da Escritura, na cara dura sim, tá? Na cara dura, ok? Não consegue admitir a verdade que é revelada na palavra de Deus. Então, continuando aqui o artigo. Assim também, a graça divina da regeneração não age sobre os homens como se fossem máquinas ou robôs, né? Inclusive, no texto aqui, somente aqui nessa versão dos Cânones de Dort da Grafa Editora. Desculpa aí pela propaganda, pessoal. Mas, nessa versão, você tem algumas notas aqui explicativas, né? Bem, letra miúda, não dá pra ler não, tá? Letra miúda. Certo? Parece contrato que engana a gente, mas aqui no caso não é engano, não. Tem notas aqui interessantes, né? Por exemplo, quando usa-se a expressão máquinas ou robôs, né? O pastor Abramo ele substituiu por marionetes, mas ele faz uma explicação aqui, vale a pena conferir, certo? Ou será que eu deixo pra lá e espero vocês comprarem essa versão? Deixa eu pensar se eu vou ter misericórdia de vocês. Eu tô brincando, vamos ler. Vamos aqui. Diz bem assim, olha. Nota do tradutor. Nas antigas edições dos cânones de Dort em português está escrito: a graça divina da regeneração não age sobre os homens como se fossem máquinas ou robôs. A versão que eu estou lendo aqui, né? E não é a mesma daqui do... porque eu não tenho isso aqui em digital, né? Então eu leio aqui, mas depois eu vou fazer a explicação com o texto que eu tenho digital. Então, máquinas ou robôs. Nem destrói a sua vontade e as suas propriedades, nem a coage violentamente. Nós mudamos essa expressão, máquinas ou robôs, porque esta é um neologismo. A expressão não existia no século XVII. Pronto. Por causa disso, verificamos o texto original e lá se fala sobre stoken and blocken. Stoken and blocken. Não é? Que são pedaços de madeira. Né? Episcópios, um dos líderes dos remonstrantes, escreveu uma declaração de sentimentos em 1621. E nessa declaração ele disse: os reformados consideram a graça tão mecânica que o homem é como uma estátua de madeira. Logo, marionete. Que só pode se mover se for movido por mãos alheias. Observando este comentário, ficou mais claro que o sínodo estava pensando numa marionete, um boneco de madeira, que é usada num teatro de fantoches. Então, a ideia é a seguinte: Deus não é o dono de um teatro de fantoches, que manipula os homens como marionetes. A regeneração não é assim. Pois bem, essa é uma nota, não é, que nós temos aqui nessa versão. Ok? Então, Deus não a graça de Deus, não é? A graça divina da regeneração não age sobre os homens como se fossem marionetes, tá? E não destrói a vontade, não é? E as suas propriedades, ou a coage violentamente, tá? Não é um tipo de forçação de barra, não é como se o homem lutasse com sua vontade contrária e Deus fosse lá de maneira violenta: você vai se converter agora! Não é? De maneira forçada, como se o homem não tivesse vontade nesse sentido. Não é assim. Ok? Isso são caricaturas inventadas pelos remonstrantes, pelos arminianos, pelos pelagianos, semi-pelagianos e todos aqueles que são sinergistas.
Mas a graça a faz reviver. Esse é o ponto. O que é que o ser humano é espiritualmente desde o seu nascimento? Não é? Aprendemos aí em João capítulo 3, lá no finalzinho, no último verso, e também, não é, em Efésios capítulo 2. O homem é filho da ira. Ele nasce, é por natureza, filho da ira, tá? Já nasce debaixo da ira, certo? E Paulo também fala, mortos em delitos e pecados, tá? Então, o ser humano é espiritualmente morto. É assim que ele nasce. Quando uma pessoa nasce, é um pequeno zumbizinho ali. Um morto-vivo. Então, fisicamente e emocionalmente, psicologicamente vivo, mas espiritualmente morto. Então, a questão todinha aqui da graça regeneradora, não é que esta graça faz, não é, o ser humano ressuscitar espiritualmente, tá? Vai dizer assim, mas a graça faz reviver espiritualmente, a cura, a corrige e a dobra agradável e ao mesmo tempo poderosa. O que Deus faz é dar vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados. Vida, tá? Por que o ser humano não consegue responder a Deus? Por que o ser humano não entende a Deus naturalmente? Por que o ser humano não busca a Deus, como Paulo fala em Romanos 3? Porque o ser humano está morto. Esta é a descrição bíblica da nossa natureza. Mortos em delitos e pecados. Então, o que a graça faz não é nos manipular como marionetes, certo? Não é simplesmente de maneira violenta, não é nos dobrar nesse sentido a nos convertermos a Deus. Não. O que acontece é que essa graça, essa graça salvadora de Deus, não é? Ela regenera, ela dá vida nova ao ser humano, tá? Ressuscitando espiritualmente o ser humano, e então, uma vez que isso acontece, não é? Qual é a consequência direta disso? O ser humano entenderá a Deus, o ser humano buscará a Deus. É isso, ok? Como resultado, onde dominava a rebeldia, então veja como que a graça ela traz consequências gloriosas na vida do ser humano. Não é? Então, como resultado, onde dominava a rebelião, o que é natural da natureza caída, não é? E resistência da carne, agora, pelo Espírito, começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência. Isso é um ponto bem importante também aqui para observar, irmãos. Por quê? Porque, vamos ser francos e diretos, tá? Quais são as únicas pessoas que podem de fato e fazem de fato boas obras? E que, portanto, obedecem a Deus neste mundo? Será que ah, aqueles ricaços, não é? Que fazem boas ações, dando doações gordas para instituições carentes de caridade? Será que as pessoas que procuram ajudar, não é, outros na rua, com obras sociais, ah, será que isso é uma obediência a Deus, né? De fato? Seria boas obras, de fato? Né? A resposta é não, tá? Lembre-se que o ser humano continua sendo ser humano a partir da queda. Tem suas propriedades ainda, não é, preservadas, e ele vive em sociedade, tem inteligência, o que ele não tem, não é, é capacidade, não é, dele mesmo para entender e buscar a Deus. É o que o ser humano não tem. Mais uma vez que o ser humano tem a capacidade de fazer análises daquilo que é natural, social, filosófico, sentimental. Esse ser humano, não é, ele pode chegar a conclusões com objetivos sociais de beneficiar o seu próximo. Tipo, não é? Nossa, eu não queria passar por isso. Então eu vou fazer alguma coisa por essas pessoas. E se eu fizer, claro, isso vai ser bom pra mim. Porque, né? Eu acho que é bom. Eu me sinto culpado por alguma coisa, então eu vou fazer. Quero ajudar alguém. Né? Eu acho que é bom fazer alguma coisa por alguém. Assim eu me sinto bem, eu me sinto melhor. Eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa de relevante no mundo. Eu sinto que eu sou melhor do que os que não estão fazendo. Eu sinto que, sei lá. Eu acho que isso é uma coisa que é boa. Isso me agrada, eu gosto. Faz bem pra mim. Só que isso não é a obediência a Deus de verdade, tá? Isso não são boas obras de verdade. Então nunca confunda isso.
As únicas pessoas que podem, de fato, fazer boas obras e, portanto, obediência real são aquelas que receberam nova vida no Espírito Santo. Boas obras são fruto direto da graça de Deus, da regeneração. Só quem é regenerado, só quem foi criado em Cristo Jesus para as boas obras é que pode fazer boas obras de fato. É que obedece a Deus de fato. A obediência, ela é real. Não é? Ainda que nós sejamos pecadores, quem é regenerado? Não é pecador, tem que lidar com a sua natureza caída, mas quando obedece, não é? Obedece de verdade. Isso é uma diferença muito grande, tá? Então isso é um incentivo até para que nós venhamos fazer boas obras. Não é? Por quê? Porque nós podemos fazer boas obras. O não regenerado não pode fazer boas obras de verdade. As obras que os mortos em delitos e pecados fazem não são boas obras para Deus. Ok? Elas não são feitas em Cristo, não são feitas no Espírito Santo, então não são obras sociais. Nada além disso aí. Deus não considera essas coisas. Não considera. Ok? Não há nada que seja considerado fora de Cristo. Tá bom? Isso é muito importante compreender. Tá? Então, como resultado, o que dominava, não é? Onde dominava a rebelião e resistência da carne, agora, pelo Espírito, começa. Tá? Não é uma mudança da água para o vinho assim, não. Não é tipo, você liga uma chave e agora a pessoa é santa. De jeito nenhum. Santa no sentido de perfeita, não no sentido de separada. A pessoa santa é. Todo membro do corpo de Cristo é santo. Não é? A igreja é o povo santo de Deus. Mas não quer dizer que nós sejamos perfeitos, mas que estamos no processo de aperfeiçoação, aperfeiçoamento, né, no caso. Como Cristo está nos aperfeiçoando. O Espírito Santo está nos santificando. É isso. Então, pelo Espírito, começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência. Tá? Esta é a verdadeira renovação espiritual e liberdade da vontade. Tá? Liberdade esta que não tínhamos antes da regeneração. Certo? Não é? Então, o ser humano tem liberdade? Tem. É claro que tem. Certo? Mas lembre-se daquela questão, né? Alguns, aí eu vou citar o irmão Tourinho, vai usar o termo livre-arbítrio, como se usava antigamente. Ok? Ele não vê problema com isso. Eu também não. Embora eu não use esse termo assim no sentido geral. Eu só falo de liberdade, eu nem fico usando o termo divergência. Eu não tenho esse apego ao termo também, não. Mas eu só falo de liberdade. O ser humano tem liberdade, certo? O ser humano tem liberdade. Alguns não gostam do termo livre-arbítrio de jeito nenhum, odeiam de todo o coração. Mas tudo bem, faz paciência, né? Eu não vou fazer briga por causa disso. O ser humano tem liberdade, esse é o ponto. Mas a liberdade do ser humano, chame de livre-arbítrio ou de divergência, essa liberdade, ela está totalmente ligada, amarrada, presa, não é? Está conectada à natureza do ser humano. Então, o ser humano escolhe livremente, mas não é baseado em sua própria natureza, que é depravada. Então, né? Ele vai estar sempre escolhendo fazer a sua vontade, não é? Ou a vontade de sua natureza, no caso. A sua vontade é a vontade de sua natureza. Não é? Então, por que as pessoas não querem a Deus? Não querem a Cristo? Porque elas não querem. Porque elas não buscam a Cristo. Porque elas não se dobram a Cristo. Porque elas não querem. É a natureza delas não querer. Entendeu? Elas não querem. Simplesmente isso. O contrário é que é o milagre, né? O fato de alguém querer é a prova já cabal, não é? Como a Escritura nos ensina, de que um milagre aconteceu ali. Houve regeneração, tá? Então, esta é a verdadeira renovação espiritual e a liberdade da vontade. E se o admirável autor, não é, de todo o bem não agisse desse modo conosco, o homem não teria esperança de levantar-se de sua queda por meio de sua livre vontade. Então, se Deus não operasse este milagre de regeneração, não é? Se o Espírito Santo não agisse por meio da pregação e não desse vida ao que está morto em delitos e pecados, a sua livre vontade não é, ajudaria em absolutamente nada para erguê-lo. Ou seja, a liberdade que as pessoas reivindicam ter, que se orgulham, não é? E que batem no peito, eu tenho livre-arbítrio, eu sou livre, essa liberdade não serve de absolutamente nada. Tá? Uma vez que a natureza é depravada, é morta espiritualmente, esta vontade sempre será oposta a Deus. Essa é a liberdade do ser humano natural, não é? E essa vontade da liberdade sempre é oposta a Deus. Então, o livre-arbítrio que as pessoas reivindicam ter, ou a divergência, ou a liberdade que as pessoas reivindicam ter, não é suficiente, não é?
É inútil, na verdade. Lembra do que Paulo fala, não é? Todos se extraviaram, todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há que faça o bem, não há nenhum só. Paulo é muito claro com relação a essas coisas, irmãos. Muito claro, né? Muito claro. Então essa suposta, ou essa liberdade, que é real, mas está presa à natureza do ser humano, de nada adianta, não consegue levantá-lo do caixão. Não consegue erguê-lo do reino dos mortos. O ser humano não se dá vida, o ser humano não se ressuscita. Lembre da música, Escolhido pela Graça, o hino. Pode um morto se levantar? É uma pergunta retórica, é claro que não, né? Pode um escravo se libertar? Do mesmo jeito, o escravo não se liberta, ele é liberto por alguém, tá? Pode um cego se dar visão? De jeito nenhum. Se escolhe a salvação? Menos, né? Então essa é a realidade. Por isso, escolhido fui, escolhido sou, não é? Desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. É isso que nós cantamos com amor, né? Com alegria, com fé, com convicção, tá? Então, por isso é dito aqui, se o admirável autor de todo o bem não agisse deste modo, isto é, se Deus, se o Espírito Santo não operasse tal milagre de regeneração, se ele não agisse soberanamente, não é? O homem não teria esperança alguma de se levantar dessa queda, por meio da sua livre vontade. Eu posso porque eu tenho livre-arbítrio. Sua livre vontade não serve de nada. Eu vou dizer para que serve a sua livre vontade. Vou dizer. Para escolher a cor da sua camisa. Para escolher o seu time de futebol. Talvez o lado político. Né? Ou então, para escolher as coisas ruins. Porque geralmente, quando as pessoas falam que tem livre-arbítrio, é para escolher o mal. Né? Quando você diz, não deve fazer isso, está proibido, isso é pecado, isso é errado, a pessoa vai reivindicar, não, eu tenho livre-arbítrio, cada um tem seu livre-arbítrio. As pessoas usam o termo livre-arbítrio, né, como no Brasil se usa o termo democracia, pra tudo. Pra tudo. Eita, povo maluco, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Paciência. Né? Aqui no Brasil é complicado mesmo, mas vamos lá. Então, essa livre vontade, né, do ser humano não serve de nada, não ajuda ele em nada. O ser humano faz escolhas morais, mas entende? Ele consegue perceber por princípios óbvios, naturais, né? Porque a lei, Romanos 2, né? A lei está gravada no coração do ser humano. Então o ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Assim como sabe que há um Deus, né? Ele só não o entende, ele só não o busca, ele só não crê. Então, essa vontade do ser humano natural, essa liberdade que ele tem, que ele reivindica ter, não lhe serve para nada. Ele consegue fazer escolhas morais, por isso que há indignação, pelo senso de justiça que Deus colocou na própria humanidade. Lembre-se, a sua lei está gravada no nosso coração. Então o ser humano fica indignado quando acontece um caso de estupro, não é? De assassinato, de injustiça. E é isso. Né? Embora alguns aí comemorem atos de terrorismo, né? Mas é lamentável, mas há pessoas que ainda, boa parte da população ainda se indigna com essas coisas. Mas isso são escolhas morais. É uma liberdade moral, simplesmente. Tá? Isso não é uma coisa espiritual. Então a pessoa não vai, por conta dessa liberdade, conseguir se ressuscitar, porque essa é a situação. O morto não vai dizer, eu me ressuscito. Entende? Nós não pedimos nem para nós não escolhemos o nosso nascimento. Que dirá o novo nascimento? Não faz sentido. Tá? Então é um raciocínio falaz, não é? Imaginar que a vontade, a livre vontade do ser humano pode fazer alguma coisa para restaurar, não é, a sua relação com Deus. Impossível. Tá? Impossível. Biblicamente impossível. Então tudo que vai dizer que isso acontece é desvio e algo diabólico. Tá? É glória ao homem e a negação da palavra de Deus. E também da sua bondade, né? Já que aqui eu admito que se Deus não fizesse, eu não poderia fazer. Então, graças a Deus, o que ele fez. Para quem não crê na palavra de Deus, vai dizer, não, que mano é graças a Deus, eu que fiz. Não é isso? Essa é a consequência lógica, né? Mas é claro que no Brasil, como as coisas são muito contraditórias aqui, você fala de graça e ainda assim exalta o ser humano do mesmo jeito. É uma graça esquisita. Né? Não, parece que as pessoas não leem Romanos 4, não entendem a dinâmica da graça. Né? Não perceberam que se o ser humano faz, então o que ele recebe não é graça, mas dívida. Então, nós temos aqui textos, Romanos 8, verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
É o que Cristo faz. Filipenses 2:13, já lemos isso no anterior, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer, né? A vontade, a volição, como efetuar a ação, a obra, né? O ato, segundo a sua boa vontade. Então isso aqui acontece segundo a boa vontade de Deus, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. Olha só. Salmo 51:12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Porque se Deus não fizer, esquece. Nada acontecerá. Certo? Mas é citado aqui a questão da livre vontade, né? E aí poderíamos perguntar assim, mas como é que fica isso? Então quer dizer que uma vez que a pessoa é regenerada, então essa vontade é libertada de fato, né? Porque tem aquele problema dos que defendem, né? Isso aí é arminianismo, é defender o tal do livre-arbítrio, né? Mas no sentido libertário, né? Então, se Deus nos regenera, esse livre-arbítrio libertário ele volta a funcionar? Vamos fazer uma... Porque foi citado aqui livre-arbítrio, livre vontade no caso. Mas vamos fazer uma breve comparação com outras confissões, né? Tem uma confissão de fé pessoal de Calvino que é bem interessante, tá? Vou deixar o link para vocês aqui. Mas, por exemplo, sobre... Peraí, viu? Não tem ninguém ligando. Sobre a questão, por exemplo, sobre a questão da situação do ser humano, Calvino vai dizer bem assim, olha, confesso que o homem foi criado à imagem de Deus, ou seja, dotado de plena integridade de espírito, vontade e todas as partes da alma, não é? As faculdades e sentidos. E que toda a nossa corrupção e os vícios que nos assolam procedem disso, a saber que Adão, o pai comum de todos os homens, por sua rebelião, alienou a si mesmo de Deus, e abandonando a fonte da vida e de toda a bênção, fez a si mesmo sujeito a todas as misérias, né? É por isso que cada um de nós é nascido e, no caso, afetado com o pecado original e amaldiçoado e condenado por Deus desde o ventre de sua mãe, não é? Não apenas por conta do erro dos outros, mas por conta da depravação que está dentro de nós, mesmo quando ela não aparece, né? Então, essa é a condição natural do ser humano. E tem outras coisas que ele fala aqui também. Tem um trecho que ele fala sobre o livre-arbítrio. Então ele vai dizer assim, confesso que no pecado original está incluso a cegueira da mente, tá? E a perversidade do coração, de tal forma que somos totalmente corrompidos e destituídos de todas as coisas relacionadas à vida eterna. E mesmo todos os dons naturais que nos estão manchados, não é, e depravados. Que em nós estão manchados e depravados, né, os dons naturais. Então, mesmo tendo capacidade para raciocinar, né, tendo intelecto e podendo desenvolver esse intelecto, ainda assim, esse intelecto ele é limitado. Né? Ele é limitado. Né? A prova disso é que nós não conseguimos, por meio do simples intelecto, encontrar e compreender Deus. Né? Essa é a dificuldade. Não é tão óbvio isso aí. Tipo, as pessoas chegam a conclusões. Vou pensar aí na teoria na ciência do design inteligente. Né? Você tem talvez a maior parte dos cientistas, não é? Cegos, mortos espiritualmente, que olham para a natureza, veem complexidade, beleza, planejamento, lógica, estética, design, né? E negam o óbvio, né? Atribuindo ao acaso. São malucos, não é? Esse povo é maluco. Mas eles têm PhD, então tem que ser respeitado, não é verdade? Não é assim que funciona no mundo. Enquanto outros, não é, conseguem chegar, mesmo sem crer em Deus, né? A conclusão de que, peraí, mano. Vamos pensar de maneira matemática. Matemática encontra o quê? Padrão. Cara, tudo tem padrão. Padrão é o oposto de desordem, é o oposto de caos. Então isso... Eita. Peraí. Isso não pode ter vindo do nada. Isso não veio do nada. Alguém fez isso aí, uma mente maior. Aí você passa da matemática para a filosofia. Há uma causa primária que causou, não é? É uma causa primária, não causada, né? Que causou o movimento da existência. Então, é muita complexidade, não é, para que não haja um criador. Tem um criador, sim. Né? Só que tudo isso, as pessoas conseguem chegar a essas conclusões sem, contudo, não é, ir até o Deus da Bíblia. Crer em Jesus Cristo. Crer em sua palavra. Tá? Tá cheio de gente assim. Ou seja, o raciocínio admite
A capacidade do ser humano consegue admitir que há um Criador, só não consegue conhecer esse Criador, tá? E se não conhecer o Criador, não adianta nada, né? Absolutamente nada. É por isso, Calvino continua dizendo, é por isso que de nenhuma forma somos movidos por qualquer consideração, não é, a agir corretamente. Portanto, protesto contra aqueles que atribuem a nós qualquer grau de livre-arbítrio, tá? Então, protesto contra aqueles que atribuem a nós qualquer grau de livre-arbítrio pelo qual podemos preparar a nós mesmos para receber a graça de Deus. Ou como se cooperar com o poder que nos é dado pelo Espírito Santo fosse algo de nós mesmos. Então, nota como Calvino fala sobre isso, né? Então, é bom frisar isso aqui, certo? É bom frisar. Lembrando, meus queridos irmãos, que, como eu já disse, né? Eu não vou ter problema com o termo livre-arbítrio, mas Calvino combate como o termo era usado naquele contexto. É contexto da Reforma. Havia humanistas defendendo uma teologia sinergista. Não é? Então isso aqui serve também para os arminianos que vieram depois de Calvino. Então, observe, portanto, protesto contra aqueles que atribuem a nós qualquer grau de livre-arbítrio pelo qual podemos preparar a nós mesmos para receber a graça de Deus. É óbvio, não é, que eu li isso aqui e lembrei do pastor, né? Carlos Augusto Vailate, se não me engano. Mas aqui tem um vídeo de um irmão, né, um professor, ele é batista, mas é um homem de Deus, né? Mas não, perdoe pelo mas, é um homem de Deus, um professor muito bem preparado, trabalha muito nessa área das línguas, não é? Então, grego, hebraico, latim, também dialética, etc. Então, que no caso é outro assunto. E aqui tem um vídeo dele no canal, né, numa playlist chamado Exegese na Prática, que vamos continuar, tá? Então eu até recomendo que os irmãos, por favor, vão nessa... Eu vou deixar aqui o link pra vocês, tá? Assistam a aula do cara, foi uma aula maravilhosa. Eu até fiz um corte, um pequeno corte de 1 hora da live que eu fiz com ele, né? Um pequeno corte de 1 hora, ele explicando como é impossível uma exegese arminiana, uma exegese sinergista, porque o texto não dá base para isso. Tá? Então, pensando nisso, né, nessa aula, eu lembrei agora quando li essa parte da fala de Calvino. Né? Portanto, protesto contra aqueles que atribuem a nós qualquer grau de livre-arbítrio pelo qual podemos preparar a nós mesmos para receber a graça de Deus. Né? Ou como aquele negócio do vaso de ira, né? Que preparou a si mesmo para a condenação. Nossa, isso aí chega a dar até dor de cabeça, cara. Ai, a pessoa tem que ser... Eu não sei, cara. Muito... Sei lá, eu acho que é comediante. Mas vamos lá. Ou como se cooperar com o poder, não é, que nos é dado pelo Espírito Santo fosse algo de nós mesmos. Ai, ai. Muito bem, Calvino. Pancada neles. Né? Também podemos observar aqui, na Confissão de Fé Francesa, mas aí é quando ele fala no capítulo 2, né, o homem, seu pecado, o artigo 9, pureza original e miserabilidade do homem. E aí chegamos no artigo 22, nossa regeneração. Tá? Então, Calvino também nessa confissão, né? E no caso, a Confissão de Fé Francesa. Sendo servos do pecado, pela nossa natureza corrompida, nós cremos que é por meio desta fé que somos generados, a fim de vivermos em novidade de vida. Estando naturalmente escravizados ao pecado, não é? Ora, nós recebemos pela fé a graça de vivermos de maneira santa e no poder de Deus, recebendo a promessa que nos é dada pelo Evangelho, a saber que Deus nos dará seu Espírito Santo, tá? Então, mais uma vez, né? Tome-lhe... É monegismo aqui. Agora, vamos para uma outra confissão reformada, continental. A segunda confissão helvética, maravilhosa confissão, amo demais, cara. Vamos ter uma playlist aqui nessa confissão também, viu? Muito boa, boa mesmo. Segunda confissão de fé helvética, né, por Henrique Bullinger, usada no contexto da Suíça, se não me engano no comecinho também, até passou pela Escócia. Vai falar sobre, a partir do artigo 8, né, sobre da queda do homem, do pecado e sua causa. E aí vamos descer aqui um pouquinho.
Aqui fala bem muitas coisas detalhadas também, né? Ah, e do livre-arbítrio, no artigo 9, do livre-arbítrio e da capacidade do homem. É bem interessante aqui, né? As definições, porque são muitas, estou vendo aqui, são muitas. Mas não vou ler tudo não, viu? Deixa eu ver quanto tempo de aula já. Tem 45 minutos, caramba, é muita coisa aqui. Então, nesta questão, que sempre produziu muitos conflitos na igreja, né? Esse é o fato, ensinamos que se deve considerar uma tríplice condição ou estado do homem. Qual era o homem antes da queda? E vai falar sobre isso. Qual se tornou o homem depois da queda? Né? Então, a situação, né? Vamos lá. Depois, importa considerar qual se tornou o homem depois da queda. Sem dúvida, seu entendimento não lhe foi retirado, nem foi ele privado de vontade, como já falamos aqui. Nem foi transformado inteiramente numa pedra ou árvore. Lembrei do episódio do Chapolin. Uma pedra. Vamos lá. Como fala esta pedra? Mas seu entendimento e sua vontade foram de tal sorte alterados e enfraquecidos que não podem mais fazer o que podiam antes da queda. Houve uma mudança radical, brusca, que a galera do sinergismo não consegue admitir. O entendimento se obscureceu e a vontade, que era livre, tornou-se uma vontade escrava. Escrava ao quê? Né? A natureza. A própria natureza do ser humano. Entendeu? Que é, por sua vez, não é, escrava do pecado. Agora, ela serve ao pecado. Não é? Não involuntariamente. Não é a natureza humana serve ao pecado sem querer. Não, essas coisas não se separam, entende? A gente faz confusão com isso. Não, não é involuntariamente, mas é de maneira voluntária. É isso que o homem quer agora, é a sua natureza. Tanto é assim que o seu nome é vontade, não é não vontade. O ser humano tem vontade, né? E a sua vontade é desobedecer a Deus, é ser rebelde. O homem pratica o mal por sua própria vontade. Então aqui é falado também, nesse artigo da Segunda Confissão Helvética, tá? O homem não é uma marionete, né? Esse é um ponto muito importante. O homem faz o mal por sua vontade, tá? Ele rejeita por sua própria vontade. O homem, por si só, não é capaz de fazer o bem. Então, o homem não tem a capacidade nele mesmo de fazer o bem. Não tem, tá? Então, vamos continuar aqui. Eu vou deixar aqui, viu, para quem tiver interesse de ler, né? Mas você consegue encontrar de graça no Google, né? Só Segunda Confissão Helvética, certo? E aí vocês lerem, beleza? Vamos lá. Tem até falando sobre a compreensão das artes, né? Interessante. Quais são os poderes dos regenerados e de que modo é o seu livre-arbítrio? Olha que parte interessante agora. Vamos lá? Finalmente, devemos ver se os regenerados têm e até que ponto têm livre-arbítrio. Na regeneração, o entendimento é iluminado pelo Espírito Santo, para que compreenda os mistérios e a vontade de Deus. Né? Lembra de Romanos 3, o homem natural não consegue fazer isso. E a própria vontade não é somente mudada pelo Espírito, mas é também equipado com poderes, de modo que ela espontaneamente deseje o bem e seja capaz de praticá-la. O homem não é marionete, né? Deus nos regenera, faz esse milagre, então essa vontade é regenerada. Tá? Então, se não concedermos isso, negaremos a liberdade cristã e a introduziremos, não é, no caso, introduziremos uma servidão geral. Mas também o profeta registra o que Deus diz. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no meu coração lhes as escreverei. E o Senhor também diz no Evangelho: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E São Paulo também escreve aos Filipenses: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Tá? E outra vez, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ainda, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tá? Então, vai falar depois que os regenerados operam não só passiva, mas ativamente. Porque essa é a obra de Deus milagrosa. Não é? Mas, vamos adiantar aqui, olha. O livre-arbítrio é fraco dos regenerados. Não quer dizer que nós somos perfeitos, não é, em querermos fazer a vontade de Deus. Por isso é dito que o livre-arbítrio dos regenerados é fraco. Olha só que interessante, tá? Vale a pena vocês
darem uma lida nesse texto. Eu não vou me estender mais, né, para ela não ficar muito longa. Tenho tentado manter aí, no máximo, 1 hora ou até um pouco menos as nossas aulas, tá? Mas temos aqui. Também, só por curiosidade, os irmãos podem ler sobre o livre-arbítrio no artigo 9, no capítulo 9 dos Padrões de Fé de Westminster, né? No caso, a Confissão de Fé de Westminster. E aí, assim, os irmãos vão entender bem todo o ensino. O ponto central aqui, meus irmãos, é então entender o seguinte, não é? O que nós lemos nos cânones de Dort, não é? Que é justamente para combater as falácias, as mentiras inventadas pelos sinergistas. De que nós, reformados, uma vez que defendemos a soberania de Deus absoluta e a sua graça que opera, não é, no ser humano, sem a ajuda do próprio homem, porque nós somos monergistas mesmo, não é, essas falácias deles, não é, essas mentiras, esses fantoches que eles inventam, não é, acabam dizendo para as pessoas aí fora que nós ensinamos que o homem é um robô, que o homem é uma marionete, que o homem é um fantoche, o que é uma mentira. Né? Então, o que nós pregamos é que Deus opera um milagre em nós, a regeneração. Então, a partir disso aí, há sim uma vontade regenerada de obedecer a Deus, tá? De fazer a vontade de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, o quadro é o raio-x da humanidade caída, do homem não regenerado, tá bom? Esta é a realidade e temos que dar graças a Deus, porque Ele operou em nós a sua bondade, tá certo? Então, muito obrigado por sua paciência e acompanhar mais uma aula, tá certo? Se inscreva no canal, marque o sininho, aproveite as playlists e até a próxima aula, até o próximo vídeo. Valeu!